Boa noite, meus amigos e amigas do Frater Joana, da série psicológica Joana de Ângeles. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, trazendo 3 capítulos curtinhos do livro Momentos de Saúde e de Consciência, que é o capítulo 4, Libertação, o capítulo 5, Saúde e Bem-Estar, e o capítulo 6, Amor acima de tudo. Então eu convido a todos para juntos estudarmos os capítulos de hoje. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece, agradecer a espiritualidade amiga pela oportunidade de estudo, pelo amparo, agradecer a esta doutrina maravilhosa que nos conforta, que nos instrui, que nos traz conhecimentos para que possamos trilhar um caminho melhor, buscando a nossa evolução espiritual. Ampare a todos os lares, a todas as famílias. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos dar aí a continuidade, e no capítulo 4, a mentora Joana de Ângeles, ela traz a questão da libertação. Então ela faz um convite à nossa reflexão, para que possamos nos libertar dessa tristeza que às vezes nos amarra constantemente, que mesmo em situações em que estejamos bem, nós nos mantemos aí nessa tristeza profunda que nos parece perseguir constantemente, a sensação de estarmos sozinhos, mesmo em companhia de outras pessoas, esse olhar de piedade que nós ficamos o tempo inteiro, querendo sempre ganhar um colinho ou estar pedindo a clemência de alguém, a piedade de alguém. E eu me lembrei daquele personagem lá do desenho da década de 70, né, da Hannah, e que o personagem vivia reclamando, que era essa Ana aí, que ela vivia reclamando, ó céus, ó vida, ó azar, né? Então o tempo inteiro naquela lamentação constante e com aquele pensamento de que tudo ia dar errado, que tudo ia sair de uma forma negativa, né? Então Joana nos convida a essa libertação, libertar-nos desses sentimentos aí, de tristeza, de solidão, de lamentações constantes, de piedades, para que possamos tirar as cargas mentais negativas, pois elas possuem a nefasta força de desorganizar as engrenagens psicológicas e físicas do nosso ser, porque nós vamos criar mentalmente uma situação de pensamentos ruins, pensamentos negativos, que acabam de alguma forma fazendo com que o nosso organismo sofra. Então ela nos convida a esse tipo de libertação. Muitas das vezes a gente reclama, né, de que acha que nós não estamos no trabalho, nós não estamos na família ideal, nós não temos o que gostaríamos de ter. Então essas reclamações são constantes às vezes em nós. E a Joana nos faz lembrar de que o processo da reencarnação ele está a nos conduzir para o lar que precisamos, para o emprego que precisamos. A reencarnação, ela não erra de endereço. Na verdade, o que a gente julga aí como inadequado, na verdade, é o que vai nos auxiliar no nosso progresso. Então, nós estamos aonde nós realmente tínhamos que estar. Então, nós estamos com a família que nós escolhemos, nós estamos diante das situações, das provas que nós escolhemos,
nós estamos passando por problemas, sejam conjugais, problemas familiares ou deficiências, problemas físicos, que são necessários para nós, porque eles é que vão nos dar força e coragem para que a gente possa conseguir trilhar o caminho do progresso. Então, a reencarnação, mais uma vez eu lhes digo, meus amigos, ela não erra de endereço, de forma nenhuma. Todas as nossas provas e as nossas dificuldades são para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. A Terra não é a nossa escola? Aqui nós não estamos sempre passando pelas necessidades que nós mesmos escolhemos. E vai servir de alavanca para o nosso progresso espiritual. Sem sombra de dúvida. Essa é a nossa escola. E a mentora, ela continua colocando, começa agora um novo processo na sua vida. Se liberte dessas reclamações, se liberte desse sentimento de piedade, de culpa, de tristeza, de solidão e dá-te a oportunidade de provar a ti mesmo quanto possuis e conseguirá produzir. Então você pode e deve trabalhar em cima disso, do positivo, liberte desses sentimentos negativos, busque a mudança de pensamentos, busque se encontrar espiritualmente, busque a libertação, esse sentimento de libertar-se do que não te faz bem, do que não te agrada, do que te joga para baixo, do que te deixa mal. Tente se harmonizar entre mente, corpo e espírito, para que você consiga realmente trilhar o caminho do progresso. A gente tem que começar agora, desde já, tentar essa mudança que ela é tão necessária e depende única e exclusivamente de nós mesmos. Nós é que temos que buscar essas mudanças, nós é que temos que nos libertar para que possamos progredir. E no capítulo 5, ela vem falar sobre a saúde e bem-estar. Então, se no capítulo 4 ela nos convida a uma libertação do sentimento, das amarras, das tristezas, ela traz no capítulo 5 a necessidade de buscarmos para isso também a saúde e o bem-estar. E ela diz que a criatura humana, ela torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a sua fixação. E nós não dizemos, amigos, que o pensamento tem vida, que aquilo que nós pensamos, nós vamos criar na nossa casa mental e isso vai se tornar verdadeiro. Então é importante, se a gente está buscando a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual e o bem-estar, que nós trabalhemos o quê? A nossa forma de pensar. Nós temos que liberar a nossa mente de todos os pensamentos ruins, porque o espírito é que vai emanar esses pensamentos para a mente. Então, nós temos que trabalhar esses pensamentos, mudar a chave, trabalhar essa mudança. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Nos libertando. E não podemos nos esquecer jamais que nós estamos no leme da nossa embarcação. O espírito, ele tem a capacidade de assumir as suas responsabilidades, ele tem a capacidade de fazer as mudanças que são necessárias, dependendo único, exclusivamente de você. Mudar o rumo para pior
ou para melhor, através das nossas escolhas. Então depende única e exclusivamente de nós fazermos as mudanças necessárias. Para isso, comecemos a trabalhar os nossos pensamentos. Em que sintonia você está deixando a sua mente? Em que sintonia você quer estar? Se eu só fico pensando em doença, ou que eu vou adoecer, ou que eu vou estar o tempo inteiro pensando em patologias, em doenças, eu vou emanando essas vibrações na minha casa mental e vou acabar adoecendo. Se eu sou a responsável e a criadora dos meus pensamentos, aquilo que eu gerar, o que o meu espírito gerar na minha mente, ele vai se reproduzir. Se eu fico o tempo inteiro me lamentando, me queixando, ó céu, ó vida, ó azar, o que vai se aproximar de mim? Quais são as energias que eu vou transmitir? E nessa onda, nessa frequência, quem estará sintonizado? São as pessoas ou são os espíritos que vibram nessa sintonia de tristeza, de melancolia, de depressão, de azar. O nosso pensamento é como as ondas do rádio. A gente não busca lá as estações, então você não gosta daquela estação, você muda, vai buscar outra. O nosso pensamento, ele também tem essa capacidade de emitir essas ondas, de emitir essas frequências. Então, nós vamos estar sintonizando com aquilo que pensamos, com a nossa onda, com nossa vibração. Então, o que nós estamos extraindo? O que nós estamos atraindo? O que nós estamos sintonizando? Com quem estamos sintonizando? Então, quando vier aquele pensamento depressivo, aquele pensamento negativo, mude esse pensamento. Mude a sintonia. Busque outra sintonia. Ai, mas é difícil, Poliana, é muito difícil. É muito difícil. Mas é um exercício. Então, a gente está aqui para se exercitar as nossas mudanças. E como é que a gente faz isso? Existe uma fórmula mágica? Não, mas nós temos que trabalhar essas mudanças. Então, se eu fico com um pensamento que está martelando na minha cabeça constantemente, e isso não me está fazendo bem, eu tenho que buscar uma solução para isso. Então, quando vier aquele pensamento, pegue um livro para ler, escute uma aula, escute uma música que você gosta, que te traga paz, que mude a sua sintonia. A música tem esse poder. Então, às vezes a gente não está bem, você põe uma música que te lembre um momento feliz, um momento que você estava com alguém que você gosta, ou com seus familiares, ou com seus filhos, ou com a sua esposa. Enfim, momentos que tragam lembranças positivas para que você consiga fazer essa mudança. Ou assistir um bom filme, um filme que te eleve, que te traga paz, suavidade. Então, através disso, desses exercícios, a gente vai mudando essa sintonia. Não deixa fixar os pensamentos negativos. Esses pensamentos depressivos, negativos, eles não podem fixar em nossas mentes. Nós temos que mudar essa chave. Então, como o rádio, roda lá e muda a sintonia. Não deixa fixar, para a gente não ficar nesses pensamentos. Então, é muito importante a gente trabalhar a nossa mente. Trabalhar e, principalmente, não ficar fixado, nos atavismos infelizes.
revivendo-os, comentando, reestruturando-os nos campos mentais e verbal. Eles não o abandonarão enquanto não os deixarem. Então é aquilo que a gente estava conversando, depende de nós essa mudança. Se eu ficar o tempo inteiro revivendo, né, pensando, se lamentando, né, não me queixando e ficar com aquele pensamento ruim fixo, isso vai realmente impregnar a minha mente. Então eu tenho que, de qualquer forma, me libertar desses pensamentos, me libertar desses sentimentos. Então isso é muito importante. Enquanto a gente deixar, eles vão ficar aí. Então depende de nós essa libertação. Para isso nós temos que fazer o quê? Temos que buscar mudança. E como que a gente faz isso? Planeja o teu presente, estabelece metas para o seu futuro, põe-te a trabalhar sem desfalecimento, sem autocomiseração, sem amargura, né? Estabelecer metas para o seu futuro. Então você já percebeu, já entendeu o que você precisa mudar? Então comece com pequenas metas. Trace para você objetivos. Aonde você quer chegar? O que eu preciso mudar? O que me incomoda? O que não me faz bem? O que me deixa triste? O que me deixa feliz? E trabalhe nessas mudanças, sejam elas pequeninas, sejam elas diárias, semanais, mensais, anuais, que sejam, mas estabeleça metas de mudança e fixe nisso, planeje, organize, trabalhe nessas metas. Não é fácil para ninguém, é difícil a gente mudar hábitos, né, que já estão aí impregnados, mas se eles não estão sendo favoráveis, se eles não estão fazendo bem, se eles não estão me deixando crescer, é necessário que eu mude. E quem que vai mudar isso para mim? Eu mesmo. Você mesmo. Então, comece a trabalhar as suas metas, tente fazer as modificações que são necessárias, trabalhe fielmente nisso para que você conquiste a sua saúde, o seu bem-estar. É fundamental você se esforçar para isso. Então, depende única e exclusivamente de você, né? Essa meta, ela é muito importante. A partir do momento que a gente estabelece uma meta, a gente tem que cumprir. E aí não adianta só ficar pedindo a Deus ajuda. Porém, deves fazer o quê? A sua parte. Você também tem que fazer a sua parte. Porque sem isso, pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem ou mal-estar, depende de quem? De você. Agora não adianta a gente ficar lá orando, oh meu Deus, tire esse mal de mim, que eu não passe por tantas provações. Não, mude isso. Senhor, me dê força, me dê coragem para enfrentar todo o dia. Me dê força para enfrentar os meus problemas, me dê clareza para entender, para ver um ponto de vista que eu possa realmente mudar. Então, temos que mudar até a forma de orar. Agradecer a Deus por tudo que a gente tem, pela saúde, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, pela oportunidade dessa escola maravilhosa. Então, temos que mudar a forma até de orar, de pedir a Deus, né? Em vez de pedir, vamos agradecer. E se for para pedir alguma coisa, que peça força e peça coragem para a gente conseguir vencer. E aí nós estamos nesse leme. Nós escolhemos se nós seremos o sol do esforço pessoal e banhado pela divina luz, restaurar-me-ei sendo feliz.
Então depende de mim. Eu tenho duas escolhas, não é verdade? Eu posso ficar na tristeza ou eu posso transformar em alegria. Então a escolha é minha. Oh. E o que vocês estão escolhendo? O que nós estamos escolhendo? Nós estamos escolhendo a alegria, a leveza, ou nós vamos ficar ainda na tristeza, na lamentação constante? Então depende de nós. É a nossa escolha. Então lute, se esforce, crie metas, mude o pensamento, arranje formas de mudar esse pensamento e tente fazer essas mudanças. Depende única, exclusivamente de nós. E aí, você quer ficar na lamentação ou você quer mudar? Vamos tentar mudar juntos? Vamos buscar essas mudanças? E a Joana traz uma historinha no capítulo que é muito interessante, que eu vou contar para vocês. Havia um sábio e seus discípulos, e eles estavam caminhando por uma estrada muito cheia de lama, havia chovido, então uma lama constante. E no caminho eles encontraram um carro totalmente atolado na lama. E do lado dele o seu dono, que orava fervorosamente, pedindo auxílio e ajuda a Deus para sair daquela situação. O discípulo olhou, os discípulos olharam, o mestre olhou, o mestre não falou nada e continuou o caminho, os discípulos seguiram, olhando apenas aquele senhor que ficou lá orando. Mais adiante, eles encontraram um outro carro. Só que desta vez, em vez de estar ali o seu dono orando, tinha um outro dono, que era um dono que estava muito bravo, ele estava reclamando, ele estava intrigado com aquela situação, mas ele estava ali tentando tirar o carro da lama. Então ele colocou umas rodas, umas madeiras embaixo da roda, cavou o buraco da lama, estava tirando toda a lama em volta do carro, tentando de alguma forma fazer com que esse carro saísse. Então o mestre olhou e virou para os discípulos e falou: vamos ajudá-los? Um discípulo olhou para o outro e falou: vamos. E aí todos se juntaram ali na tarefa para retirar o carro da lama. E o carro conseguiu sair com a ajuda de todos. Eles se despediram, o dono do carro agradeceu e os discípulos, mais o mestre, seguiram a viagem. E aí, um pouquinho mais na frente, os discípulos disseram assim: mestre, lá atrás tinha um carro também na lama. E o seu dono estava ali orando, pedindo auxílio, ajuda. E nós não nos ajudamos. Por que o senhor não ajudou aquele primeiro carro? E o segundo agora, que o homem estava aí xingando, bravo, reclamando, e o senhor ajudou? Nós não entendemos. E o mestre disse para eles: não adianta apenas ficarmos orando a Deus se não tivermos uma atitude, se nós não fizermos a nossa parte. Como o segundo, apesar do desequilíbrio, de estar bravo, de estar xingando, ele estava agindo, eu resolvi ajudá-lo. Porque não adianta nós ficarmos apenas orando sem agir, porque depende muito da nossa ação para que a ajuda venha. Então, essa história mostra para nós que na questão da saúde e do bem-estar, não podemos ficar apenas orando
sem fazer as mudanças necessárias, sem buscar as transformações necessárias, é importante que nós façamos a nossa parte. Essa lição do sábio e os discípulos que traz lá no livro. E o quinto e o sexto e último capítulo, que é do amor, o amor é o sentimento, o amar é a prática do sentimento. Do amor e do amar, nós estamos ainda aprendendo. É um aprendizado que vai em uma constância, é diário, é um aprendizado para nós todos. Aí eu lembrei de uma história do mensageiro do amor que está no Jesus no Lar, que é uma história bem bonitinha que Jesus conta aos seus discípulos quando estavam reunidos no culto do Evangelho no Lar, em que os discípulos ali reunidos, Jesus disse: havia há muito tempo atrás na terra um momento de muito desengano, de muitas tristezas, todos estavam muito tristes, não tinham mais esperança, a população estava desanimada. Quando o Senhor resolveu mandar um auxílio ao mundo. E veio um mensageiro que teria a função de desenvolver a ciência. Esse mensageiro veio e, com todo o seu empenho, se transformou num grande professor. Era uma pessoa extremamente culta, ajudava aos seus alunos, instruía. Ele se achava muito além do seu tempo pela toda a inteligência que ele possuía. Com tanta inteligência, a vaidade lhe subiu e ele resolveu lecionar apenas para as pessoas que tivessem cultura. Afinal de contas, tudo que ele iria ensinar tinha que ser para as pessoas que tinham capacidade. Então ele apenas se dedicou àqueles que tinham posses. Triste com a situação, o Senhor mandou o segundo enviado, esse também do ramo da ciência. E esse enviado, logo que se foi estudar em grandes escolas, resolveu ser médico. E entrou numa grande universidade, se tornou um grande médico. Como ele era um médico muito famoso, a vaidade logo lhe subiu e ele passou a cuidar única e exclusivamente de enfermos que tinham posse. Afinal de contas, aquele talento todo tinha que ser muito bem recompensado. Diante da situação, o Senhor resolveu enviar o terceiro enviado. E este enviado também do ramo da ciência resolveu estudar muito e virar um grande engenheiro. Este engenheiro resolveu fazer grandes obras, mas porque toda a sua inteligência, todo o seu talento também teria que ser recompensado. E ele serviu a quem pudesse realmente pagar. Diante dessa situação, o mestre resolveu mudar. Agora enviou um quarto mensageiro. Só que este agora era do ramo do amor. E este mensageiro veio dócil, gentil, benevolente, auxiliou ao professor, auxiliou ao médico, auxiliou ao engenheiro e a todos aqueles que necessitavam, distribuindo indulgência, distribuindo carinho, distribuindo amor a quem quer que fosse, a toda a população, ricos e pobres, inteligentes, desfavorecidos, a todos que necessitassem.
Então Jesus disse: a sabedoria e o amor têm que andar juntos. Mas se um falhar, o amor deve prosseguir no coração de todos. Do amor e do amar, nós estamos ainda aprendendo deste amor. E Joana fala do amor acima de tudo, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é o grande mandamento. O amor ao próximo é consequência daquele que se dedica ao genitor, demonstrando a fraternidade que deve unir a todos. Devemos amar ao nosso próximo acima de tudo e devemos amar a nós mesmos. Nos respeitamos, né? Sem a paixão egolatra, né? Sim, esse excesso de paixão se manifesta como forma de preservar e dignificar a existência física, harmonizando-se com o conjunto geral, tornando-se um polo de irradiação de alegria, paz, bem-estar que a todos impregna. Então, nós devemos amar a nós mesmos, sim, com respeito, com dignidade, né? Sem exageros, sem excesso de vaidade. Avalia com serenidade a tua conduta em relação a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Caso te encontres faltas com algum dos postulados da tríade superior, propõe-se corrigir a deficiência, alterar a conduta para a planificação. Então devemos observar como nós estamos agindo em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo e em relação a Deus. Amar-se é maneira de aprimorar-se em espírito, em emoções, em corpo. Ama-te lutando com tenacidade para te superares cada dia mais, estabelecendo novas diretrizes e alvos promissores que lograrás sendo generoso, ativo e perseverante no bem, em relação a ti mesmo. Então, Joana pede para que possamos amar ao próximo, amar a nós mesmos e amar a Deus, pois amando o próximo, amamos a Deus também. Meus amigos, que vocês fiquem em paz, muita luz, muita paz para todos e que possamos nos encontrar no próximo estudo. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos inspire em mais esse estudo que vamos realizar da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje com o tema do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no capítulo 12, Julgamentos. E Joana de Ângeles nos coloca: toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhe são inerentes, submetido, como se encontra, à sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. Nós vamos fazendo os comentários, slide a slide, procurando analisar com calma, porque é um livro que faz uma análise do Evangelho segundo o Espiritismo, diversos capítulos, mas de uma profundidade muito grande. Cada frase dessa tem aí muitas questões para que a gente possa poder analisar. A Joana de Ângeles tem disso, né? Com poucas palavras,
tem muitas informações preciosas. E o capítulo de hoje, o capítulo julgamento, tem tudo a ver com todos nós, né? Espíritos de terceira ordem, somos espíritos ainda onde há a predominância da matéria sobre o espírito, carregamos aí dentro da nossa estrutura psíquica, né? Uma quantidade muito grande ainda de imperfeições, de dificuldades, e a questão da crítica, do julgamento é muito comum no nível de evolução em que nós nos encontramos, né? Quem de nós pode dizer que não faz julgamentos? Muitas das vezes a pessoa pode até não fazer o julgamento, não expressar, mas ela pensa. Se ela pensa, ela está julgando, fazendo julgamento a nível mental, mas não deixa de ser um julgamento. Atualmente, as redes sociais, de uma maneira geral, a mídia, né, ela propicia muito isso. Tudo a gente olha, tudo a gente observa, tudo a gente vê, tudo a gente analisa, e muitas das vezes nós fazemos as nossas críticas. Mas isso é porque nós, muitas das vezes, achamos que nós é que estamos certos, nós é que somos o padrão, né? Nós tomamos os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas atitudes como as mais corretas. Nos julgamos bons, perfeitos, não conseguimos ver as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Nós não paramos para fazer uma autoanálise, uma autocrítica, né, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, realizamos. Não paramos para fazer essas reflexões, esse processo de autodescobrimento, dessa busca interior, e fazer um paralelo, né, com as verdades eternas, com as lições de Jesus, fazer um paralelo do nosso comportamento com as leis divinas. Então, como nós não paramos para fazer essa reflexão, essa introspecção, essa autoanálise, nós nos julgamos perfeitos e fazemos julgamento do comportamento e da atitude das pessoas. Então, essa questão do julgamento é uma questão assim muito complexa, muito difícil. E nós vamos ver que existe dois tipos de julgamento, né? Aquele julgamento que é fruto das nossas precipitações, né? Fruto das nossas imperfeições, e aquele julgamento que se faz necessário por questões de vivermos numa sociedade. Então, existe ali o julgamento de uma pessoa que vai fazer, por exemplo, uma entrevista, né, de emprego. Quem está entrevistando vai fazer uma análise, vai fazer observações e vai fazer um julgamento da competência daquela pessoa, das atitudes que ela está se mostrando no momento da entrevista, né, do comportamento dela, de quem realmente ela é, se ela realmente está com interesse ou não de produzir naquela empresa. Então será feito um julgamento necessário para uma triagem. Existe o julgamento de pessoas legalmente credenciadas, como está aqui, né, para a fim de se cumprir as leis do país, as leis que regem, as leis civis, né, do planeta, ligada às questões do planeta Terra. Então, existem pessoas credenciadas legalmente para fazer esse julgamento, naturalmente, visando a lei, a ordem, né, o progresso, né, a boa convivência em sociedade. Então, isso nós precisamos fazer uma distinção de que julgamento que nós estamos falando. Então, no que se tange às legislações do país, o julgamento ela é necessário, ela é fundamental que ocorra. Mas de que forma
está acontecendo esse julgamento? É de uma forma impiedosa? É de uma forma precipitada? Então tudo isso precisa ser observado. Daí ela coloca, toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente, quer dizer, tem pessoas que julgam e está descredenciada legalmente para aquele julgamento. E existem pessoas que estão credenciadas para fazer aquele julgamento, né? Quando essas criaturas procedem um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz. Então nós precisamos entender o que é a sombra e o que é essa projeção da sombra, né, que nele se encontra, como Joana está colocando aqui. Na realidade, a sombra é uma parte do nosso psiquismo, nós podemos falar assim didaticamente, né, onde ali tem uma série de questões, tanto de imperfeições, questões negativas, quanto questões positivas, de acertos, de conquistas, que já conseguimos adquirir. Mas muitas das vezes nós não damos conta dessa situação, dessas questões que estão lá no nosso psiquismo de profundidade, né? Então a sombra é isso, são questões que temos guardadas, fazem parte da nossa estrutura psíquica, mas nós não damos conta que ela realmente existe. Então, muitas das vezes, nós somos arrogantes e não percebemos que somos. Muitas das vezes, nós somos, assim, irritadíssimos, somos criaturas prepotentes, vaidosas e não percebemos. Nós não nos vemos dessa forma, né? Então isso é a sombra. E a projeção dessa sombra é quando isso ocorre, quando essa situação vem a acontecer e a gente nem percebe. Então, voltando aqui para que a gente possa entender o contexto, né? Toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente, caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente, aí, sem que ela perceba, a projeção da sombra que se encontra nela, né? Desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhes são inerentes. Quer dizer, por que nós temos isso? É inerente à nossa situação de espírito de terceira ordem, está na nossa estrutura. Submetido como se encontra a sua crueza escravizadora, quer dizer, isso está dentro de nós, isso nos escraviza. Daí o conhecimento da verdade, né, como Jesus nos colocou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é importante que a gente entenda, que a gente conheça a verdade plena das leis que regem o universo, das leis divinas, das leis naturais, para que a gente possa se libertar dessas amarras que nos escravizam. Então, como se encontra a sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se, né? Então, Joana de Ângeles nos traz aí a nossa realidade. Ela fala que muitas das vezes temos essas imperfeições, não nos damos conta que temos, que faz parte da nossa estrutura psíquica, agimos de forma inconsciente, mas nós causamos dor e sofrimento a muitas criaturas. Agora, todas as vezes que nós estamos fazendo algum julgamento, naturalmente, nós estamos vibrando. Naturalmente, nós estamos dando qualidade aos fluidos que nos envolve e que envolve aquela criatura no qual nós estamos fazendo julgamento. Não podemos esquecer que toda ação haverá uma reação. Então, quando entramos num campo do julgamento das atitudes das pessoas, do comportamento das pessoas, nós estamos, muitas das vezes, trabalhando contra essa pessoa vibracionalmente e contra nós mesmos.
naturalmente nós vamos responder por isso, não há dúvida. Dando sequência, a delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato, quase sempre perverso, de medir a conduta de outrem com recursos nem sempre próprios de ética, justiça e dignidade. Então, ela vem nos dizendo aqui que é uma questão bastante delicada e das mais complexas, porque naturalmente existe uma série de fatores que precisam ser observados. Por que aquela criatura está agindo daquela maneira? Será que tem a ver com aquele momento, aquele instante, ela está passando por um processo de perturbação, de influenciação, de obsessão? Será que aquilo está vinculado à resposta que ela está dando para o sofrimento que ela está vivendo naquele momento? Será que aquele comportamento está ligado aos condicionamentos vivenciados na infância ou em outras vidas? Será que aquele comportamento que ela está tendo não está relacionado à minha atitude, ao meu comportamento, que está repercutindo nela? Então, nós fizemos aqui algumas citações de algumas possibilidades e muitas das vezes essas possibilidades estão até interligadas, né? Daí a complexidade da questão do julgamento. Precisamos lembrar também que o bom julgador julga pelos seus próprios atos, por aquilo que é capaz de fazer, porque está no psiquismo dela, faz parte do psiquismo dela, por isso que ela consegue ver aquele defeito, aquela dificuldade da outra pessoa, né? Então a complexidade é realmente bastante grande, como ela coloca aqui. A delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda, em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato. Quer dizer, o que tem por trás desse ato? Quase sempre perverso, de medir a conduta de outrem com recursos nem sempre próprios de ética. Muitas das vezes nós não estamos, né, ali com um senso de justiça, de ética, de dignidade para fazer aquela análise. Nós precisamos compreender que muitas das vezes precisamos fazer análise, precisamos fazer uma observação sobre aquela realidade, aquela situação, aquela pessoa naquele momento, né? Até mesmo para corrigir. No caso, por exemplo, dos pais, precisam observar, analisar com critério o comportamento do filho, para saber o que tem por trás daquele comportamento, se é momento de intervir, de advertir, de orientar, de esclarecer, né? E isso é uma questão até de obrigação. Aquela criatura que consegue já visualizar, mesmo numa administração, numa casa espírita, numa repartição de trabalho pública, precisa ser observado aquilo que precisa ser mudado, aquilo que não está bom, aquilo que está trazendo prejuízo. Isso é uma observação, é uma análise que deve estar baseado na ética, na dignidade, na justiça, no bom senso, para que possa ser corrigido aquilo que precisa ser corrigido. Aliás, o progresso é lei divina. Nós precisamos trabalhar com essa ideia de estar sempre procurando melhorar, de sempre estar procurando corrigir. Nós não somos perfeitos
E, portanto, precisamos estar sempre fazendo essa análise em tudo, em todas as circunstâncias, sempre procurando o melhor no trabalho, o melhor na casa espírita, né? Aquilo que pode ser mudado, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que não está bom. Então, compete a todos nós fazer essa análise, mas isso com bom senso, com lógica, com racionalidade, né, com entendimento. Por isso a complexidade da questão do julgamento, né? Vamos em frente. Analisá-lo é devassar o inconsciente daquele que se atribui o direito de penetrar na problemática de outrem, embora ignore várias causas difíceis de serem identificadas, porque específicas, mantendo um comportamento, por sua vez, mais danoso, mais credor de correção e censura, do que aquele que no seu próximo pretende punir. Então, esse julgamento ele precisa ser muito bem analisado, porque muitas das vezes essa atitude de julgar ela é pior do que a atitude que a gente está julgando ser errada. Muitas das vezes o nosso comportamento está sendo muito pior do que o comportamento daquela criatura que está sendo observada, julgada pela gente. Então, tudo isso nós precisamos analisar, porque até mesmo julgar quem está julgando também está aí, também está errado, né? Então, a gente precisa observar todos esses detalhes. É um tema de uma complexidade enorme, né? Muitas vezes a gente ouve dizer aí, quando Pedro fala de Paulo, nós conhecemos mais Pedro do que Paulo. Sim, porque nesse momento ele está fazendo revelações sobre Paulo segundo os seus critérios, segundo a sua forma de ver as coisas, que muitas das vezes está até distorcida da realidade. Então a gente passa a entender melhor ele. Mas, dependendo da crítica que a gente está fazendo a Pedro, nós também estamos fazendo o julgamento. A gente ouve esse ditado muito comum, a gente cansa de ouvir falar por aí, né? Mas se a gente também está fazendo esse julgamento de Pedro, nós também estamos julgando ele, da mesma forma com que ele está julgando Paulo, né? Então, tudo isso precisa ser observado. Essas questões são bastante complexas, né? Até mesmo quando a gente vai falar de preconceito, vai falar sobre o preconceito racial, preconceito religioso, preconceito dos mais diversos que existe por aí, né? Muitas das vezes, ao falar sobre o preconceito, nós estamos sendo preconceituosos também, né? Só da maneira com que a gente está expondo, nós estamos sendo preconceituosos, está ocorrendo a projeção da sombra e nós não percebemos. Nós nem conseguimos perceber que por trás existe aí um preconceito dentro de nós também, só de falar, né? Bem, mediante mecanismo automático de liberação das cargas de culpa e medo retidas no inconsciente, o julgador escusa-se de desvelar as imperfeições morais que possui, facilmente identificando o mínimo reprochável no outrem, por encontrar-se atribulado por gravames iguais uns e outros muito mais perturbadores. Então isso aqui é muito comum acontecer. Muitas das vezes nós não observamos, né, a trave que está nos nossos olhos, mas observamos o argueiro que está no olho do nosso irmão, né? Então, nós estamos com uma dificuldade muito maior do que aquela no qual nós estamos fazendo o julgamento. Por que que nós não observamos isso? Por que nós não paramos para refletir sobre essas questões? Daí nós vamos chegar à necessidade do autodescobrimento,
a necessidade do conhecimento também, do conhecimento das leis de Deus, do conhecimento do Evangelho de Jesus, do conhecimento das questões morais. A busca do conhecimento é fundamental, porque à medida que nós vamos compreendendo André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, do momento que Jesus, as suas passagens, do momento que a gente vai observando, vai lendo, essas questões vão fazendo um sentido maior no nosso psiquismo, consequentemente em nossas vidas. Toda vez que nós vamos julgar alguém por alguma coisa, a gente para refletir, a gente para pensar. A gente entra em conflito, e esse conflito ele é salutar, ele é importante, ele é necessário para as mudanças que nós precisamos fazer em nós mesmos. É fundamental que esse conflito ocorra para que a gente possa, a partir dele, tomar outras atitudes, procurar respeitar o outro da forma com que ele é, entender o outro, compreender o outro. Por que será que ele agiu dessa forma? Deve ter alguma questão que não pôde ser observada por mim. Não tive essa condição de observar. E aí a gente deixa de ser cruel, impiedoso. Vamos em frente. O julgamento legal tem raízes nas conquistas da ética e do direito, do desenvolvimento cultural dos povos e dos homens, concedendo ao réu a oportunidade de defesa, enquanto são tomadas providências hábeis para que sejam preservados os seus valores humanos, as suas conquistas de cidadão. Essa a diferença entre a conduta da civilização em relação à barbárie, do homem vencedor da sombra em confronto com o mergulho nela. Então, o julgamento legal, ela tem raízes nas conquistas da ética e do direito, e para isso nós precisamos desenvolver esses valores do conhecimento, do autodescobrimento, do desenvolvimento cultural, quer dizer, à medida que a gente vai buscando o processo de conhecimento, de intelectualização, isso vai fazendo com que a gente faça o julgamento justo, legal, necessário, mas com respeito ao próximo, com amor ao próximo, é dotado desses valores morais, e aí nós vamos, na realidade, dar oportunidade para que aquela criatura que errou possa repensar os valores, ela possa se redimir dos seus erros. Nós estamos vendo que isso não ocorre na nossa sociedade ainda. O criminoso, ele é condenado, e na realidade o que acontece? Muitas das vezes, na grande maioria das vezes, é pago quase com a mesma moeda. Ele vai ser castigado, ele vai ser naturalmente ali sentenciado e vai ter um sofrimento muito grande, quando que na verdade aquela condenação era para que ele pudesse refletir sobre os seus atos, corrigir a sua maneira de pensar e de ser e ressarcir com atitudes benevolentes os atos errados que cometeu. Nós temos isso na nossa sociedade atual? Nós damos essa oportunidade para as pessoas que cometem erros, delas refazerem a sua maneira de ser, de pensar. Nós damos oportunidade delas se redimir, dos seus erros,
Então, Joana continua: examina-se a conduta infeliz de alguém que cometeu um delito, sem dúvida, mas não perdeu a qualidade de ser humano, requerendo dignidade e misericórdia, por mais hediondo haja sido o seu crime, a fim de não se lhe equipararem em rudeza e primitivismo os seus julgadores. O julgamento, porém, que insensato, arbitrário e contumaz, decorre da inferioridade do opositor, que apenas vê a própria imagem projetada e odeia, sedento de destruição para libertar-se do pesado fardo, ferindo a outrem. É covarde e cruel. Então está aí, né? Muitas das vezes, na ideia de querer ser justo, a criatura, na nossa condição, ela é covarde, ela é cruel, ela fere, ela procura destruir a outra, né? A análise do erro é sempre uma necessidade impostergável, quando não se faz realizada com perversas intenções de dominação do ego, totalmente divorciada da lei de amor e caridade. Analisar para auxiliar, para corrigir, para educar, é valiosa a contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. Dessa forma, é inevitável que toda vez quando se é defrontado pelas ocorrências do cotidiano, o próprio senso crítico e de discernimento proceda a julgamento, examine a atitude, a conduta alheia, não assumindo, porém, a postura de censor, de responsável pela sociedade que pensaria estar defendendo. Então isso, nós precisamos analisar e procurar se esforçar ao máximo para já vivenciar, analisar para auxiliar, para corrigir, para educar. É valiosa a contribuição para a construção do ser moral, né? Aí está simples o nosso entendimento, né? Então, analisar o erro, ela é necessário, é impostergável para o processo de crescimento, de evolução de todos nós, né? A sutileza se encontra na capacidade de não converter a apreciação e o exame de situação em condenação que exige castigo, mas solidariedade ou autoprecaução para que não incida no mesmo equívoco. Graças a esse comportamento, manifesta-se a maturidade do ser humano, que ora sabe entender o correto em relação ao errado, a ação dignificante em confronto com o reprochável, a comparação entre o saudável e o patológico. Jesus, que sabia examinar sem julgar, muito menos punir como consequência, viveu sempre muito feliz. A sua doutrina é todo um poema de alegria, de libertação dos conflitos, de autoiluminação e de engrandecimento a Deus, manifesto em todas as coisas. Aquele homem, especial pela própria grandeza e autoridade de que se fazia revestido, as quais lhe foram concedidas pelo Pai, em todo momento exteriorizava bom humor e alegria, sem vulgaridade, severidade, quando necessário, nunca, porém, hostilidade. Fazia-se generoso incessantemente, jamais covarde, amigo em comum de todos, não conivente com as defecções. Né? Então está aí, né? É um modelo e guia que a humanidade tem para seguir, todos nós. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Qual é o modelo e guia que a humanidade possui? Jesus. É a menor resposta que tem lá no Livro dos Espíritos. Jesus. Precisamos nos esforçar muito para buscar esse comportamento. Sabia como desmascarar a hipocrisia e não trepidava em repreender os portadores da dissimulação mesquinha, possuidor, no entanto, do sentimento socorrista para com todos, tornava-se psicoterapeuta incomparável. O farisaísmo
permanece nos relacionamentos humanos, com as suas várias máscaras, ferindo ou tentando dificultar a marcha dos homens idealistas, daqueles que estão construindo a nova sociedade para um mundo melhor do futuro. A sombra em projeção torna-se julgamento que a sã conduta e a harmonia psicológica diluem na perfeita identificação dos valores do self, triunfando sobre os caprichos do ego. Diante dos julgamentos direcionados pelos sentimentos servis e dos julgadores sistemáticos, considere-se, pois, com cuidado a severa advertência do homem de Nazaré. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então está aí a nossa mensagem de hoje, que Joana de Ângeles nos trouxe. É um capítulo de uma profundidade muito grande. Nós não colocamos todo o capítulo aqui, porque ele é bastante extenso, tem muitos detalhes, Dentro dos 30 minutos proposto, é o que foi possível a gente trazer, Mas que possamos guardar essa ideia do bom senso, da análise, da introspecção que precisamos fazer a todo momento, para que não sejamos impiedosos, perversos com os nossos irmãos de caminhada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que os bons espíritos continuem sempre nos inspirando nos caminhos do bem, e agradecemos imensamente a Deus, nosso Pai, a mais essa oportunidade que tivemos dessas reflexões nesta noite. Muita paz a todos. Muito obrigado. Olá, queridos amigos e amigas do grupo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. É com grande alegria que retomamos, ao convívio de vocês para darmos sequência aos nossos estudos. Precisamos, para que entremos em contato com as vibrações superiores, as frequências mais elevadas, fazer silêncio em nossa mente, e isso a gente consegue através da meditação. Então vou convidá-los para iniciarmos com relaxamento e fazer a meditação com visualização, como Joana nos aconselha. Então vamos iniciar trazendo o nosso equilíbrio, isso através de uma respiração equilibrada. Então convido a todos para buscar uma posição aonde se sintam confortáveis e vamos dar início ao nosso relaxamento através de uma respiração conduzida. É importante que mantenhamos conscientes, ou seja, atentos aos nossos pensamentos. Não é para dar passividade, nós vamos relaxar e meditar. Então, buscando uma posição confortável, normalmente sentado, mantendo as costas eretas, apoiando nossas mãos sobre o móvel ou sobre as próprias coxas, iniciando então uma respiração. Inspire suavemente, retenha o ar e expire delicadamente. À medida que vamos repetindo essa respiração, vamos provocar
um relaxamento natural no nosso organismo. Então vamos lá. Inspire, sinta o ar entrando pelas narinas, preenchendo os pulmões. Segure um pouco, depois expire suavemente, relaxando, relaxando. Inspire, sinta a sensação da plenitude dos seus pulmões repletos de ar. Depois, expire bem devagar, vagarosamente, até esvaziá-lo completamente. Vamos levar a nossa atenção ao couro cabeludo, sentindo a musculatura relaxando, relaxando a face, os lábios, a garganta, descendo para o tórax. Relaxa o braço direito, a mão direita, o braço esquerdo, a mão esquerda. Inspire, expire, relaxa, relaxa. Descendo para o baixo ventre, sentindo toda a musculatura se afrouxando. Depois para as coxas, para as rótulas, para a perna, as panturrilhas, os pés, os dedos dos pés. Sinta todo o seu corpo mais leve, uma sensação de bem-estar se apoderando de você. Respire bem suavemente e deixe esse bem-estar tomar conta de todo o seu ser. Vou convidá-lo neste momento a buscar nas suas lembranças um lugar agradável, aonde você vai se sentir tranquilo, em paz, em segurança. Pode ser uma praia, um campo, um jardim florido. Pense nessa paisagem. Mentalmente, transfira-se para este local. Caminhe um pouco. Sinta sobre os seus pés o solo, a areia ou a grama deste local onde você está agora. Inspire paz. Inspire alegria. Olhe ao redor. Perceba a natureza que te acolhe, os raios de sol trazendo luz e aquecendo você.
Sinta uma suave brisa a tocar-lhe a face, trazendo a sensação de um carinho. Sinta os aromas, a natureza em vida, te envolvendo numa atmosfera de saúde e de alegria. Caminhe mais um pouco. Sinta o bem-estar. Olhe para o horizonte. A tarde vem caindo. Os últimos raios de sol ainda atingem toda a natureza. Olhe, se envolva por este momento. Visualize agora um monte ou uma montanha. Transfira-se para este local. O manto da noite começa a revestir toda a natureza. Olhe para cima. As primeiras estrelas começam a aparecer. Aos poucos, o céu é um tapete estrelado, uma magnífica paisagem, e você sente a presença de Deus em sua obra grandiosa. Olhe mais um pouco. Acima de você tem uma estrela com uma luz que lhe chama a atenção. Fite essa estrela. Você verá que dela está se desprendendo um raio de luz e que esse raio atinge você com uma sensação de bem-estar. Algo um pouco frio lhe toca a cabeça. Esse raio que vem da estrela é a luz de Deus refletida por ela que chega até você. E essa luz começa a iluminá-lo. Inicialmente, o seu cérebro. Olhe para os seus neurônios. Você pode vê-los brilhando, reluzindo. Essa luz aos poucos vai descendo pela sua face e ilumina com uma luz de bem-estar. Essa energia que vai aos poucos trazendo a você um reequilíbrio. Ela atinge o nervo óptico e através da cavidade ocular ela jorra. Desce mais um pouco, atingindo o nervo auditivo, e essa luz jorra pelas suas orelhas. O seu rosto agora está completamente iluminado. E ela vai descendo pela garganta, pela laringe, pela faringe,
chega até o seu estômago, reequilibra todos os líquidos digestivos e você tem uma sensação, um bem-estar nunca antes imaginado. Retoma ao seu cérebro, descendo pelo bulbo raquidiano, chegando à medula óssea, iluminando todos os ossos, descendo até o cóccix, chega até os rins, ilumina-o e você sente uma sensação de algo um pouco frio, trazendo-lhe um bem-estar, uma sensação revigorante. A luz desce pelos seus ureteres, atingindo a bexiga, e toda ela iluminada se renova. A luz retoma ao seu tórax e através da aorta ilumina seu coração. Você pode visualizá-lo brilhante e essa luz vai sendo irradiada pelo sangue que é pulsado e chega a todos os órgãos, a todos os tecidos, a todas as células, levando vida, levando renovação, levando saúde. Todo o seu corpo está repleto de luz, das bênçãos vindas de Deus. Se por acaso você tiver algum problema, alguma infecção, alguma afecção, visualize o órgão que precisa ser revigorado, que precisa ser revitalizado. Envolva-o com a luz vinda de Deus. Pense nele, mentalize-o agora. As energias vindas de Deus, nessa ação magnética da saúde, envolve todo o seu organismo e traz paz e saúde. Sinta este momento, sinta essa paz que te envolve, esse bem-estar em que você está neste momento. Grave essa sensação. Você tem dentro de você todos os recursos, basta apenas se ligar a Deus em pensamento e buscar a sua renovação mental, psicológica e física. Sinta seu organismo repleto de saúde. Renove-se em saúde. Envolvidos por este bem-estar, vamos agora, vagarosamente, retomar a posição em que vocês estavam, no local aonde se encontra.
tentando, nesse momento, mexer as mãos, mexer as pernas, mexer os braços. Desejo que estejam todos bem. E lembremos que a meditação é um recurso disponível em todos os momentos. Desejo a todos muita paz e muita saúde. Até o próximo encontro. Um grande beijo. Tchau.